Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Graça e paz, todas as minhas queridas e amadas irmãs em Cristo Jesus. Vamos ler a segunda epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mais uma vez, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos fazer uma oração para que Deus possa iluminar o nosso espírito e que possamos acreditar, confiar, depositar toda a nossa vida na revelação da palavra dele. Senhor, nesse momento eu quero colocar a minha vida diante de ti. Eu sou um pecador e preciso do teu perdão. Eu preciso da sua graça. Eu preciso da sua presença. Eu coloco diante do Senhor também, meu Deus, a vida dessa pessoa que está me ouvindo. Que nesse momento o Senhor possa ministrar os nossos corações. Que esse tempo que estaremos aqui juntos falando acerca das coisas do Senhor possa ser um tempo frutífero, onde o Senhor seja o árbitro do nosso coração, onde o Senhor seja o protetor da nossa vida, onde o Senhor possa derramar sobre nós a tua unção, a unção que quebra todo jugo, trazendo sobre o nosso espírito a libertação, a cura, a graça do Senhor. Ilumina-nos, ó Deus, por amor do teu nome. É o que eu te peço agora, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos, nós vamos falar um pouco sobre a questão do ministério e a questão da pregação da palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão com muita confusão acerca da pregação da palavra, com muita confusão acerca do ministério da pregação. Nós vamos fazer aqui um momento de exposição da Bíblia, né? Vamos expor 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, e também nós vamos falar de algumas coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Até porque nós precisamos repensar a pregação da palavra à luz da Bíblia Sagrada e à luz das redes sociais, da internet, das conexões que a gente tem com este mundo digital, né? Aí tem um título: quem pode e quem não pode pregar o Evangelho. Quando nós conhecemos Jesus, Jesus transforma a nossa vida. Nós nos tornamos uma nova criatura. Ao nos tornarmos uma nova criatura, Jesus nos chama para sermos as suas testemunhas. Eu sou uma testemunha do Evangelho e você também é uma testemunha do Evangelho. Todo aquele que crê no Evangelho é chamado por Jesus para testemunhar o Evangelho de Jesus e testemunhar o que Jesus fez no nosso coração. Então, a anunciação do Evangelho, a pregação do Evangelho, a testemunha do Evangelho, Jesus deu para todos aqueles que creram. Todas as pessoas que creram no Evangelho devem anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho do jeito que o Evangelho é, do jeito que a Escritura ensina sobre o Evangelho de Deus. Olha só, eu estou aqui nesse momento, no conforto da minha casa, com o celular, e estou expondo a palavra de Deus para você. Todas as pessoas que têm o conhecimento da palavra de Deus deveriam fazer isso.
Eu estou dizendo que todas as pessoas que frequentar, meu Deus, que dificuldade, que foram à escola bíblica dominical, as pessoas que participaram da obra do ensino da igreja deveriam pregar a palavra de Deus na igreja e nas redes sociais, porque quando a gente prega o evangelho ele é simples, claro e evidente. Ele é simples, claro e evidente. Por que as pessoas hoje em dia têm tanta confusão acerca do evangelho? As pessoas têm confusão acerca do evangelho porque elas não ouvem o evangelho. Elas frequentam as suas denominações religiosas e ali na igreja, algumas igrejas, não estou dizendo todas as igrejas, não estou generalizando, mas a maioria das igrejas as pessoas vão ali e o que ouve é palavras lançadas ao vento, ou então mitos acerca da Bíblia, ou então interpretações completamente equivocadas do que a palavra de Deus ensina. Se todos os crentes que frequentaram a escola bíblica dominical, que tiveram contato com as escrituras, tivessem a oportunidade de fazer o que eu estou fazendo aqui, ligar o celular e falar do evangelho, falar da graça de Jesus, falar da palavra de Deus, essa palavra seria tão exacerbada que os falsos profetas, os falsos ensinadores, viveriam em silêncio. Teriam que se silenciar mediante a quantidade exorbitante de pessoas que estão falando acerca da palavra de Deus, acerca da graça de Deus. O Evangelho de Deus é tão simples, mas tão simples, que o doutor Martinho Lutero, ele escreveu em uma das suas cartas que uma criança de aproximadamente 5 anos de idade tem capacidade de crer no que Deus revelou nas Sagradas Escrituras. Se você é alfabetizado e lê o texto, você compreende. Se você não é alfabetizado e ouvir o texto, ainda que você tenha 5 anos de idade, você entende, crê e fala. Então Jesus nos chama para sermos testemunhas do que ele fez na cruz, porque na cruz do Calvário ele salva o ser humano. Mas Jesus também nos chama para sermos testemunhas do que ele fez na nossa vida. Tem uma história que eu acho muito interessante, que eu li num livro há muitos anos atrás, que tinha um homem que ele tinha se convertido. Aí o colega da empresa chegou para ele e falou assim, você converteu, Bi? Então beleza, fala para mim aqui, onde que Jesus nasceu? Aí o senhor olhou e falou assim, eu não sei. Então me diga uma coisa, quando que Jesus foi crucificado? Com quantos ladrões? Eu não sei. Você não sabe de nada. Então me diga, quem escreveu o livro do Apocalipse? Aí o homem falou assim, eu não sei. Tá vendo? Você não converteu nada não, você não sabe nada de Deus. Aí o homem virou e falou assim, olha, essas coisas aí que você está falando eu não sei não. Mas eu sei que antigamente eu era um bêbado que vivia na sarjeta e não tinha dinheiro para nada. Hoje eu sou uma pessoa sóbria, cuido da minha família, da minha esposa e trato todo mundo bem. Ou seja, essa história nos mostra que ser uma testemunha de Deus consiste em testemunhar o que Deus fez na cruz e testemunhar o que Deus fez em nós, em nossos corações. Amém? Só que esse texto que eu estou dizendo que eu estou lendo para você aqui, ele não está falando sobre a testemunha do evangelho na evangelização pessoal. Paulo está falando sobre o ofício do pastor da igreja. Paulo está falando para Timóteo, um discípulo dele na fé, que ele treinou, capacitou e ordenou para ser o bispo da igreja, segundo a tradição cristã da igreja lá de Éfeso. Timóteo era um dos pastores de Éfeso. Segundo a tradição cristã, o Timóteo, o cooperador de Paulo, ele entrega no final da sua vida o governo da igreja de Éfeso para o próprio apóstolo João. Né? Isso é segundo a tradição, os textos antigos de história da igreja falam sobre isso. Eu acho essa história muito bonita, né? E o apóstolo Paulo está dizendo essas coisas para ele. Olha, procura apresentar-te a Deus aprovado. Ok? Então vamos lá. Quem
pode ser o ministro da igreja? Quem pode ser o pastor da igreja? Quem pode ser o professor da escola bíblica dominical na igreja? Quem pode ser o obreiro? Quem pode ser o diácono? Quem pode participar da liderança da igreja? Tem uma mensagem minha que eu falei sobre os 5 ministérios. Se você quiser saber sobre o que é o apóstolo, o que é o profeta, o que é o evangelista, o que é o pastor e o mestre, procura aí nessa rede social aí que você vai ver uma mensagem minha falando sobre isso. Eu não vou me deter sobre a qualidade dos 5 ministérios. Eu vou me deter a coisas que acontecem no ministério hoje e o que a Escritura vai falar sobre isso. Tá bom? Primeira coisa que nós precisamos entender é que cada igreja tem a sua forma de desenvolver a eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja. Tem inúmeras maneiras de você ver a igreja sendo administrada. O Novo Testamento, ele não possui um manual de como a igreja deve ser governada. O Novo Testamento, ele não possui um manual de como a igreja vai lidar com as questões administrativas e como a igreja vai lidar com questões da pregação do evangelho. A gente sabe, a partir do texto de Lucas, em Atos dos Apóstolos, de como era a vivência da igreja, e ele faz um relato da vivência da igreja inspirado por Deus. E a gente procura espelhar a nossa eclesiologia no que Lucas escreveu e no que o apóstolo Paulo escreveu no Corpus Paulino, ou seja, em toda a sua teologia. Ok? Então, existem várias formas, várias maneiras de lidar com a administração da igreja, com o governo da igreja. Então, você vai procurar a sua igreja, né? Essa mensagem é principalmente para pessoas que não têm uma igreja, pessoas que ainda não se converteram, principalmente. Lá na igreja, os pastores, eles têm a sua forma de aprovar os ministros. Tá vendo aqui, ó? Procura apresentar-te a Deus aprovado. As pessoas que estão, de alguma forma, ministrando os desígnios de Deus, a pessoa que está ali servindo a ceia, a pessoa que está na diaconia, a pessoa que está na obra de Deus, ela passou por um processo de aprovação. Essa palavra, procura apresentar-te a Deus aprovado, você concorda comigo que ela é um tanto quanto subjetiva? Essa aprovação pode ser N coisas. Cada igreja tem a sua aprovação. Tem igrejas, por exemplo, que se a pessoa for um fiel contribuinte nas ofertas e nos dízimos, ela participa do corpo administrativo da igreja. Tem igrejas, por exemplo, que se a pessoa participa assiduamente dos cultos, ela pode participar da liderança ministerial da igreja. Tem igrejas, por exemplo, que observam a conduta de santidade das pessoas. Se a pessoa tem um bom convívio com as suas esposas, com seus maridos, se trata bem os filhos, se lida bem no ambiente de trabalho. Igrejas mais sérias fazem uma investigação acurada das pessoas que estão se candidatando para o ministério. Ok? Então, essa questão de ser um obreiro na casa de Deus, ser o pastor da casa de Deus, a pessoa tem que passar por uma certa aprovação, ok? Além da questão da aprovação, tem um tema que a gente não pode esquecer de falar, que é um tema muito... As pessoas às vezes se perdem acerca do tema, porque as pessoas leem a Bíblia e quando vê a realidade da igreja, fica com uma certa confusão. Preste atenção, tudo que eu falar aqui, se você concordar, escreve nos comentários, olha, eu concordo com isso aí que você falou, por causa disso, disso, disso. Mas se caso você não concordar, escreve aí, Israel, não concordei com isso que você falou me soou errado, mal, por causa disso, disso, disso. Então você coloca no comentário, com respeitabilidade, as razões que você tem para concordar e discordar. Mas geralmente as pessoas que leem a Bíblia, elas... esses dias, uma pessoa me perguntou isso.
uma irmã me perguntou, olha, pastor Israel, uma mulher pode ser uma pastora? Ou seja, a mulher pode ser o pastor da igreja? Aí eu tive que responder para ela, olha, não, a mulher não pode ser o pastor da igreja. E aí a pessoa virou e falou assim, mas por que a gente vê tantas igrejas evangélicas que têm, entre aspas, pastoras? Vamos lá. Você vai ler na teologia de Paulo. Uma coisa é eu ler o texto de Paulo e fazer uma teologia acerca da teologia de Paulo. Fazer uma explicação do contexto que Paulo está apresentando. Outra coisa é o próprio apóstolo Paulo dizendo o que ele está dizendo. Porque quando Paulo faz a teologia dele, ele faz a teologia dele baseado no texto do Antigo Testamento. Escreve isso no seu coração. Paulo constrói toda a sua teologia baseada no texto do Antigo Testamento. E além de basear a sua teologia no texto do Antigo Testamento, ele se baseia nas experiências que Deus está trazendo para ele. Deus está mostrando coisas para ele e ele está mostrando para a igreja as coisas que Deus revelou. Paulo tem 3 problemas com a mulher. Eu quero que você me ouça com atenção antes de julgar. Tá? Ouça com atenção. 3 problemas que Paulo tem com as mulheres. Primeiro problema, Paulo escreve que a mulher não pode falar na igreja. Ele fala desse jeito: as mulheres devem ficar caladas na igreja e se elas tiverem dúvida acerca de qualquer assunto, perguntem para o marido em casa. Calma que daqui a pouco eu vou explicar o contexto e o que significa isso. Primeiro problema, a mulher não pode falar. Segundo problema, o apóstolo Paulo diz que a mulher não pode ensinar, que a mulher não ensine. E o terceiro problema, o apóstolo Paulo fala que a mulher não pode exercer autoridade sobre o homem. Então são 3 coisas. A mulher não pode falar nada na igreja, a mulher não pode ensinar na igreja e a mulher não pode exercer autoridade sobre a igreja. Beleza? Então vamos explicar cada coisa. Primeiramente, quando Paulo diz que as mulheres não devem falar na igreja, ele traz essa palavra como uma espécie de proteção para a mulher que vivia na cidade de Corinto. Ok? Lá em Corinto havia vários cultos, várias manifestações religiosas. Uma das manifestações cultuais que havia na cidade de Corinto era o culto que era oferecido às deusas pagãs, aos deuses pagãs, como uma espécie de prostituição cultual. Vou dar um exemplo. O homem ia até o templo da deusa. Ele pedia para que a sacerdotisa da deusa, ou a mulher ia ao templo da deusa e pedia para o homem, que era o sacerdote do templo, fazer uma oração àquele Deus. E a forma de cultuar aquele Deus, a forma de mediar aquela oração, é terem relações sexuais no altar daquele Deus. Lá em Corinto havia prostitutas cultuais que, ao fazer a oração, o sacrifício entre o ofertante e a divindade, ofereciam um ato sexual, era uma coisa de prostituição. O culto consistia em o coito, o ato sexual. Então Paulo está dizendo assim, as mulheres devem ficar caladas e se elas tiverem alguma dúvida, elas perguntem para o marido em casa. Paulo está dizendo isso por causa da realidade da cidade de Corinto. E esse mandamento da mulher ficar calada, ele só vale para a realidade da igreja de Corinto, tá entendendo? As mulheres, se você lê esse texto, por exemplo, você fala assim, poxa, está dizendo aqui que a mulher tem que ficar calada, por que as mulheres estão falando na igreja? E por que Paulo disse isso? Paulo disse isso para proteger as mulheres lá de Corinto daquele tipo de prática que havia na época. Paulo não queria que as irmãs da igreja fossem confundidas com as prostitutas cultuais, com o culto de prostituição que havia naquela cidade. Então, a questão de não falar na igreja era um princípio de Paulo para a igreja que estava em Corinto. Beleza?
O segundo problema é a mulher não poder ensinar. Aí que tem o gargalo. Por que a mulher não poderia ensinar na igreja? Paulo tem em mente o que está escrito no Antigo Testamento. Então o que ele está dizendo? A mulher não pode oferecer o ensino porque ela foi enganada pela serpente primeiro. O argumento paulino é esse. A mulher não pode ensinar porque ela foi enganada pela serpente lá no Éden e ela enganou o Adão. O homem não foi enganado primeiro. Quem foi enganado primeiro foi Eva. Paulo não é machista. Paulo não está dizendo isso porque ele é machista. Paulo está dizendo isso porque ele está lendo o Antigo Testamento e está recebendo uma direção de Deus para a igreja. A igreja se divide acerca do que Paulo está dizendo de ensinar. Muitos teólogos vão dizer que a mulher não pode trazer um ensino para a igreja. É o seguinte, a mulher não pode trazer a revelação das Escrituras para a igreja. Você pega, por exemplo, todos os livros da Bíblia foram escritos por homens. Não existe nenhum livro da Escritura que fala que a mulher escreveu. Tem uma polêmica, agora eu vou contar uma fofoca para você, tem uma polêmica que talvez o livro aos Hebreus foi escrito por Priscila, marido de Áquila. Paulo fala sobre esse casal, que eram cooperadores do evangelho de Paulo, da pregação de Paulo, e ele sempre cita, né, Priscila e Áquila. Há uma fofoca, corre na boca miúda, que talvez tenha sido Priscila que escreveu. Não sabemos. Então o que acontece? Alguns estudiosos falam o seguinte, que a mulher não pode trazer a revelação, ou seja, a mulher não poderia trazer para a igreja o princípio da palavra. Outras igrejas que são mais radicais, mais sérias e mais duras, vão dizer o seguinte, não, a mulher não pode ensinar em hipótese alguma. Na igreja, ela não pode, em hipótese alguma, trazer um ensino na igreja. Né? E aí aqueles que acreditam que a mulher pode ensinar, retrucam com alguns exemplos. Vou dar um exemplo. Júnias, em Romanos capítulo 16, é um nome. A gente não sabe se é um homem ou se é uma mulher. Mas parece que Júnias é uma mulher. E diz lá que é uma pessoa notória entre os apóstolos. Priscila e Áquila eram um casal que acompanhava Paulo. Então provavelmente Priscila ensinava na igreja. E lá no livro do Atos dos Apóstolos tem um texto muito interessante que fala assim, que Filipe tinha filhas donzelas que profetizavam. E profetizar no escopo do Novo Testamento é pegar o Antigo Testamento e falar o que ele diz. Isso é profetizar. Ou seja, profetizar no escopo do Antigo Testamento é fazer isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou lendo 2 Timóteo capítulo 2, verso 15 e explicando para você o que o texto está dizendo. Então isso, para o Novo Testamento, é o que é profetizar. Então, alguns estudiosos recorrem ao exemplo de Priscila, Júnias e as filhas de Filipe, dando às mulheres uma certa razão para falar na igreja, para pregar na igreja. As igrejas mais radicais não permitem que as mulheres preguem. Se você for em uma igreja, por exemplo, presbiteriana, as mulheres não podem pregar. Às vezes, por exemplo, tem uma mulher na igreja que ela é professora de língua portuguesa. Aí dá-se a oportunidade para ela falar sobre os verbos e os advérbios da língua portuguesa na escola dominical, ou então num curso que tem na igreja. Mas em certas igrejas e certas denominações não é permitido em hipótese alguma que a mulher ensine, por causa do texto bíblico. Porque o texto bíblico fala isso. Agora, o grande problema é quando Paulo fala que a mulher não pode exercer autoridade sobre o homem. Isso é muito sério. Tem igrejas que existem pastoras. O ministério de pastora não existe na Bíblia. Tá? Não existe na Bíblia. Você pode ler Gênesis, Apocalipse. Não existe o ofício do pastor
dado à mulher. Isso não existe. Porém, a gente entende o pastor da igreja que atribui o título pastor à sua esposa, porque essa mulher ajuda ele no ministério, né? Olha só, eu já congreguei em algumas igrejas, eu nunca congreguei em uma igreja onde o pastor da igreja é uma mulher. Nunca congreguei. Por quê? O pastor não é aquele que fala somente. O pastor, ele fala, ele ora, ele intercede, ele ensina, ele exorta, ele orienta, ele lidera, ele preside. Ele distribui os elementos da ceia, ora pelos elementos e faz o batismo. O pastor é o oficial da igreja que tem autoridade sobre a igreja. Por isso que a mulher não pode ser o pastor da igreja. Tá entendendo? O pastor, ele é uma figura e o exercício que ele faz dentro da igreja é um ofício, é uma autoridade diante de Deus. Observe uma coisa. Você pode falar o que você quiser na igreja. Eu tenho essa opinião, fulano tem essa opinião, Beltrano tem essa opinião. Quem decide no final é a palavra do pastor, porque ele é a autoridade. Então não existe nenhuma escapatória na Bíblia, não existe nenhuma forma de você encontrar na Bíblia a tese de que a mulher é o pastor da igreja. Não. O pastor da igreja é um homem. Tem que ser um homem, porque Deus assim o quis. E aí, se você tem algum problema com isso, pergunta para Deus. Por que Deus quis que o homem fosse a autoridade da igreja, o homem fosse o cabeça ali da comunidade e liderasse a comunidade? Hoje em dia, a gente tem igrejas onde o pastor da igreja é uma mulher que tem relações sexuais com outra mulher. Entendeu? Por isso que eu estou fazendo essa mensagem. As pessoas presidindo igrejas que são lésbicas. Tem igrejas assim hoje em dia. Essas igrejas, elas não estão em sintonia com as escrituras. É claro que é aquilo que a comunidade quer que seja. Por exemplo, eu moro aqui nessa casa com a minha esposa e com o meu filho. Se a minha esposa disser assim, você é nosso pastor. Se o meu filho disser assim, você é nosso pastor, pronto, eu sou pastor da minha casa. Então, se tem um grupo de pessoas que chamam essas pessoas de o pastor, uma mulher, e assim eles quis, isso é um problema deles. Eles, ignorantes da escritura, decidiram colocar uma mulher como o pastor da igreja. Você está entendendo por que a mulher não pode ser o pastor da igreja? Porque o pastor exerce sobre a igreja autoridade. E a mulher não pode exercer autoridade sobre o homem. Ok? Vamos dar alguns exemplos. Lá na minha igreja, Israel, tem a pastora fulana. Sabe por que os pastores aqui no século XXI, isso começou depois, lá da década de 80, mais ou menos, esse movimento de derramar óleo sobre a cabeça das mulheres, e chamar a mulher do pastor de pastora, e chamar uma irmã, tem umas irmãs na igreja, meu Deus do céu, que fazem coisas grandiosas dentro da igreja, fazem coisas extraordinárias dentro da igreja, fazem trabalhos maravilhosos. Essas irmãs são chamadas de pastoras, porque esse título é um título meramente formal. Entendeu? Não existe nenhuma igreja séria que o cabeça da igreja é uma mulher, porque não pode exercer autoridade sobre o homem. Então dá-se o título de pastora a essas mulheres por uma questão meramente nominal, ok? E o mesmo acontece com os auxiliares, né? Às vezes um irmão, ele dá aula na escola bíblica dominical e as aulas dele são muito boas, aí chama ele de pastor fulano, porque ele dá aula na escola dominical. O título é nominal, porque o pastor da igreja é um só, é o líder ali, é o representante ali. Você chega na igreja e fala assim, quem manda aqui? Quem manda é o pastor, entendeu? É o pastor da igreja. Ah, mas tem o pastor fulano, pastor Beltrano. Não, quer saber quem manda aqui? Pastor fulano, pastor Beltrano, auxilia o pastor na igreja. Mas o ofício da liderança sacerdotal da igreja pertence a um homem, né?
Do mesmo jeito, se você tem dúvida, se você tem dúvida não, se você não concorda, Israel, não concordo com isso parece um tanto quanto machista. Parece ser machista, parece, mas não é. Por que Deus, então, não deu o dom de ser mãe para os homens? Entendeu? Deus chamou as mulheres para serem mães, não os homens. Deus chamou os homens para serem os pastores da igreja, não as mulheres. Consegue compreender? Esse é o primeiro gargalo, o primeiro problema que a gente tem, né? O segundo problema é, e aí? A mulher não pode ser o pastor. Quem pode ser o pastor? O pastor é aquele que apresentou-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. O obreiro que não tem do que se envergonhar. Sim, Deus pode fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser. Igual o irmão está perguntando aqui, o Cleiton está perguntando. Deus não pode usar uma mulher para trazer para ler a Bíblia, expor a Bíblia? Pode. Igrejas mais conservadoras não permitem que isso aconteça. Mas as igrejas mais light, né, mais do movimento popular, assim permite. O pastor ele não pode ser uma pessoa que tem nenhum tipo de vergonha na sua vida. Ok? Ele não pode ter vergonha na sua vida. O que seria vergonha? Vergonha é um escândalo, né? Você concorda comigo que um obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar, ser aprovado não ter vergonha, são duas coisas muito subjetivas? Muito subjetivas. Vamos dar um exemplo. Você tem uma pessoa na comunidade, um irmão na comunidade. Ele quer ser o pastor da igreja. Se ele não paga as contas em dia, como que ele vai ser um bom pastor? Se ele deve todo mundo, se a comunidade fala, essa pessoa compra e não paga, fulano comprou aqui e me deve até hoje não me pagou. Se a pessoa não tem condições de pagar os compromissos que arcou, como que essa pessoa vai liderar a igreja? Entendeu? Então uma pessoa que compra sempre e não paga hora nenhuma, é uma pessoa que tem uma mácula, que tem uma vergonha. Eu lembro que há uns anos atrás, eu vou sempre dar alguns exemplos no curso dessa mensagem. Eu lembro que aconteceu um caso assim, de um pastor, de um homem que queria ser o pastor de uma igreja. Só que ele tinha sido preso. Ele cometeu um crime e ele pagou por esse crime. E agora ele se converteu e quer ser o pastor da igreja. Na minha opinião, que problema tem? Ele já pagou. E ele cometeu um crime quando ele era do mundo, quando ele não pertencia a Deus. Entendeu? Neste caso, não tem do que se envergonhar. O que aconteceu na época que ele era do mundo. Agora imagine um homem de Deus, crente, que depois de crente cometeu um crime e pagou por esse crime. Essa pessoa, infelizmente, ela não pode exercer o ministério pastoral. Recentemente nós tivemos um caso de uma pessoa que cometeu um crime bárbaro na década de 90. Ficou anos e anos e anos, saiu e se tornou um pastor. Era um caso de uma pessoa que cometeu crime antes. Mas tem pastores dentro das igrejas hoje que já fizeram barbaridades e estão liderando a igreja. Estão liderando a igreja. Ou seja, o evangelho não aprova essas pessoas que vivem nesses escândalos. Tem pastores que já tiveram casos de agressão, batendo na mulher, batendo nos filhos de uma maneira extravagante. Essas pessoas, elas não podem ser pastores. O pastor da igreja é um oficial aprovado por Deus que não tem vergonha na sua vida. Não tem uma mácula na sua vida. Você olha para a vida da pessoa e fala assim, não tem nada na vida dessa pessoa que envergonha ela para o ministério. E essa vergonha, ela não pode ser uma vergonha só na eclesiástica. É na eclesiástica e na comunidade. Não é só entre os crentes. Ele tem que ser um exemplo entre os crentes e ele tem que ser um exemplo fora dos crentes. Como que é a conduta dessa pessoa na empresa? Como que é a conduta dessa pessoa na sociedade? Dependendo da conduta dessa pessoa, essa pessoa não pode exercer o ministério pastoral. O pastor, agora pode comer. O pastor, ele tem que ser o marido de uma só mulher. Marido de uma
só mulher. Israel, ele, na época que ele era lá do mundo, ele casou e separou e arrumou outra mulher. Beleza, se ele foi separado e arrumou outra mulher, ele vai limpar o chão da igreja, ele vai dar aula na escola bíblica dominical, ele pode participar do grupo de evangelização. Pastor, não. O pastor, ele tem que ser um homem de uma só mulher. De uma só mulher. Se ele tem mais, se já teve o segundo casamento, tem pastor aí que já tem mais de 10 esposas. Perdão, 10 esposas, exagero. Está no terceiro casamento e está pastoreando a igreja. Não pode. A pessoa que quer ser pastor tem que ser marido de uma só mulher. Eu congreguei numa igreja um tempo atrás. Eu estava vindo na igreja, muito bem. No dia que eu descobri que o pastor era divorciado e estava no segundo casamento, eu simplesmente saí da igreja. Porque não dá para você estar sob a liderança de uma pessoa que está no segundo casamento. Não, mas é um homem de Deus. Aí a primeira esposa dele só aprontava com ele. Não interessa. Se ele está no segundo casamento, ele vai fazer qualquer outra coisa dentro da igreja, menos ser o pastor da igreja. A escritura continua dizendo, né? Não dado ao vinho. Né? Na verdade, o texto fala assim, ó, não dado ao muito vinho. Porque depois, eu vou fazer uma mensagem falando sobre a bebida alcoólica. Que a bebida alcoólica, no século XXI, ela é um grande problema. Não beba, irmão. Por favor, não beba. Mas a Bíblia, ela foi escrita num contexto onde não existia esse tipo exacerbado de embriaguez. Então, segundo as Escrituras, o homem pode beber socialmente. Não é pecado beber socialmente. Eu não gosto de bebida, nunca bebi e não pretendo beber. Minha família me criou neste ambiente de não beber bebida alcoólica. Eu nunca bebi uma bebida alcoólica em toda a minha vida. Eu imagino que deve ser bom, porque as pessoas falam tanto, né? Mas o pastor não pode beber. O pastor não pode ser essa pessoa dada ao muito vinho. É óbvio que um dia ou outro vai participar de uma festa, né? Ele pode beber um vinho. Eu não sei que graça que tem em beber vinho, né? Deve ser horrível aquela bebida. Mas tem gente que gosta de beber. Então o pastor vai lá na festa, ele toma uma taça de vinho, beleza. Agora não pode beber consistentemente. Teve um caso que eu acompanhei de uma igreja um tempo atrás, que o pastor começou a beber. Ele começou a beber tanto, mas tanto, que teve um domingo que o culto começava às 19 horas e o pastor chegava às 18 para abrir a igreja. O pastor não chegou. E os irmãos ficaram preocupados. Sabe o que eles fizeram? Eles foram na casa do pastor. Quando chegaram lá, a esposa do pastor, envergonhada, falou assim, olha, ele não consegue levantar. O pastor não conseguia se erguer para ir para o culto, de tão embriagado que ele estava naquele domingo. Então, esse tipo de pessoa não pode exercer o ministério pastoral. Isso pode acontecer nas igrejas, né? Às vezes um cara é um homem de Deus e começa a passar por um problema, aí compra uma garrafa de vinho, aí bebe. Aí começa a ficar embriagado, começa a ficar viciado. O que acontece nesses casos? Essa pessoa tem que ser afastada do ministério pastoral, outro deve assumir o lugar do pastor, até que aquele pastor se trate do alcoolismo. Um pastor não pode ser dado ao vinho, está escrito na Bíblia. Ok? Marido de uma só mulher, aprovado, que não tem do que se envergonhar, não dado ao vinho, que tem que ser um exemplo dos fiéis. Ele tem que ser, dentro da igreja, o exemplo para as pessoas da igreja. As pessoas da igreja têm que olhar para ele e falar assim, essa pessoa é um exemplo para nós. As pessoas da comunidade têm que dizer assim, ó, esse pastor é um exemplo para nós. Exemplos em todas as condutas, principalmente na questão financeira. Né? A questão financeira e a questão da carreira. Vou falar, calma, vou falar. A questão econômica, né? A igreja ela é administrada por um corpo. Não seria legal o pastor ficar responsável por tudo, principalmente pela questão econômica. Peterson tem um livro que eu acho sensacional. O livro chama O Pastor que Deus Usa. Nesse livro ele conta um fato, uma história dele, muito interessante. Ele era o pastor da igreja há muitos anos. E a igreja precisava comprar o terreno onde ia construir o novo templo da igreja. E ele falou, o corpo da administração da igreja falou assim, pastor Peterson, nós temos que organizar uma reunião para decidirmos onde vai ser as instalações do novo templo. Ele falou assim, que dia que é a reunião? Domingo. Que hora?
14 horas. A reunião é 14 horas no domingo, eu não estarei. Mas por quê, pastor? Eu tenho uma visita na casa da irmã fulana de tal, nesse horário. Mas você não pode deixar a visita para depois? Não, não posso. Meu trabalho é visitar as ovelhas. Vocês decidem onde vocês querem construir a igreja. Façam reunião aí e decidem. O pastor foi lá, cuidou daquela família que precisava de uma visita. E os demais responsáveis econômicos da igreja, lideranças da igreja, decidiram onde ia comprar o imóvel, onde ia construir a igreja. E para o Pito estava tudo bem. Então, o pastor ele tem que ser um exemplo dessas coisas. Não ser apegado às questões econômicas da igreja. Eu lembro de um caso uma vez que os irmãos levantaram uma oferta. Olha só, esse caso é muito interessante. Para comprar algo na igreja. Comprou e sobrou um dinheiro. O pastor pegou o dinheiro e comprou um telescópio. Um telescópio. Para você enxergar. E os irmãos falaram, pastor, pelo amor de Deus, você pegou o dinheiro da igreja e comprou um telescópio, por quê? Aí ele disse assim, é porque eu sempre tive vontade de ter um telescópio. Mas espera aí, o dinheiro da igreja é para fazer a obra de Deus. Não é para realizar os seus anseios. O dinheiro que é dado na igreja é para a igreja, é para a obra, não é para o desejo do pastor. Não é porque o pastor quer um carro novo, que a gente vai dar o carro novo para o pastor. Se a igreja é uma igreja grande, tem condições, tudo bem. Mas a finança da igreja tem a finalidade de tratar as questões econômicas da igreja. O pastor, por exemplo, agora aqui é a minha opinião, não tem nada a ver com o texto bíblico. Em hipótese alguma, ele deve se envolver com as questões políticas. Ou o pastor é pastor, ou o pastor é político. Ou o pastor é o pastor da igreja, eu sou o pastor dessa igreja. Ou ele é o deputado federal, o deputado estadual, o vereador, o prefeito. Se ele quer se candidatar, ele deixa o ministério. Olha, a partir de hoje, eu não sou mais o pastor desta igreja. O pastor dessa igreja é o fulano, porque eu vou me candidatar ao governo do estado, à Câmara dos Vereadores e por aí vai. Porque não existe uma possibilidade de você dialogar o ministério da igreja com o ministério dos homens. A administração da igreja com a administração dos homens. Pelo menos essa é a minha opinião, né? Se você pensa diferente, coloque aí nos comentários. Então são coisas que vão acontecendo que as pessoas vão se perdendo acerca da liderança da igreja. A liderança da igreja, em hipótese alguma, ela pode ser dada aos jovens. Os jovens da igreja primitiva, eles tinham uma responsabilidade. Eles faziam o trabalho braçal da igreja. Quem sepultava os mortos da igreja primitiva eram os jovens. Quem fazia o corte do pão, tudo bem. O corte do pão, Deus abençoe você também, querido. O corte do pão, os trabalhos braçais da igreja eram os jovens. Entendeu? Eu sempre li essa passagem e eu tive dificuldade de entender quando Paulo fala assim: o solteiro cuide do Senhor e como agradar ao Senhor. Os casados cuidem das suas esposas e como agradar às suas esposas. Aquele trabalho da igreja braçal, aquele trabalho da igreja de força, aquele trabalho da igreja de correria tem que ser feito pelos jovens. A pregação da palavra, a exposição das escrituras, o ensino da Bíblia tem que ser feito por homens maduros, homens que foram experimentados, aprovados, que não têm do que se envergonhar. E o texto continua, que maneja bem a palavra da verdade. Você vai nas igrejas evangélicas hoje, tem aquele menino de 17 anos com aquela camisa colada, aquele tupete para cima, aquela calça coladinha com a Bíblia na mão, graça e paz, irmão, a palavra de Deus diz. Oh meu Deus, misericórdia. Entregaram o púlpito da igreja para fimose bíblica, para meninos que ainda não saíram das fraldas. A exposição das escrituras deve ser feita por pessoas maduras, pessoas que passaram por dificuldade na vida, por experiências da vida, que têm a condição de expor o texto para uma comunidade que está passando a sua vida e vivendo a experiência da sua vida. Não existe esse negócio de pastor jovem, pastor juvenil, não.
Tem que ser uma pessoa madura. Madura que eu estou falando de idade. Eu me lembro que eu fui consagrado ao ministério pastoral, eu tinha 26 anos. E eu ouvi uma palavra uma vez de um pastor muito famoso, muito conhecido, um grande homem de Deus, o apóstolo René Terranova. E a gente estava almoçando lá, jantando com o apóstolo René Terranova. E o apóstolo René virou para mim e falou: Israel, quantos anos você tem? E eu disse assim: eu tenho 26 anos. Ele falou assim: Israel, você tem 26 anos e já é pastor? Eu falei: sim, eu tenho 26 anos. Eu fui ordenado ao ministério este ano, sou pastor. Aí ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci, que eu guardei pro resto da minha vida. Ele virou para mim e falou assim: você sabia que na igreja do pastor David and Paul Yong-Shu, uma pessoa só pode ser pastor aos 45 anos? Eu olhei para ele, respeitando ele, falei: o apóstolo René, eu não sabia disso. E ele disse assim: pois é, rapaz, Deus te deu uma oportunidade e adiantou a promessa na sua vida 19 anos. Falta 19 anos ainda para você, segundo lá a igreja do pastor Show. O pastor Show é o pastor da maior igreja do mundo, tá? Lá na maior igreja do mundo, onde existem milhares de crentes, para você exercer o ministério pastoral na igreja, tem que ter no mínimo 45 anos. Né? Isso foi quando o pastor René conversou comigo. E eu guardei aquela palavra, sabe? Naquele momento, quando ele me disse isso, veio um peso de responsabilidade sobre o meu coração. Eu falei: não, eu preciso cuidar disso aqui que eu estou fazendo, porque Deus me confiou algo muito cedo para fazer. E o que dizer dos pastor mirim? Esses dias eu vi o pastor mirim pregar, um menino lá de 10 anos de idade pregando. Eu fiquei pensando, gente, meu Deus do céu, colocaram os meninos para pregar agora. E aí eu percebi uma coisa, não sei se você conseguiu perceber. O pastor mirim, ou pregador infante, ele é como se fosse um gravador que repete o que foi dito. Como é um pastor mirim? É um menino que cresceu dentro da igreja ouvindo muitos pregadores. Aí ele foi copiando isso no seu inconsciente, na sua capacidade cognitiva, um monte de cortes e recortes. Graça e paz, irmão, diz assim a palavra de Deus no capítulo 3, no versículo 9. Oh, glória a Deus, porque essa forma, esse jeito, oh, glória a Deus, essas palavras são cortes cognitivos que ficam na mente da pessoa e a pessoa só repete aquilo ali. Até porque uma criança de 7, 8, 10 anos de idade não tem a capacidade cognitiva de pegar o texto, estudar o texto e expor o texto e trazer a poética do texto. Eu não estou dizendo que Deus não usa um pastor mirim. É óbvio que usa. Deus usa quem ele quer, a hora que ele quer, no momento que ele quer. Mas uma pessoa nova, uma criança, ela tem que se alimentar da palavra de Deus. Ela tem que crescer na palavra de Deus. Ela tem que entrar em dúvida com a palavra de Deus. Ela tem que colocar em xeque a palavra de Deus. Ela tem que crer e descrer na palavra de Deus. Ela tem que ter experiência do abismo. Ela tem que ter experiência do deserto. Ela tem que ter experiência do vale para estar no monte. Entende? Então, os pastores mirins e a desvalorização que existe dentro das igrejas evangélicas hoje é algo assustador. Agora eu estava fazendo uma caminhada. Geralmente eu vou à igreja na parte da manhã. Quando eu era jovem, eu ia na igreja todo dia. Né? Houve um momento da minha vida que eu morei na igreja. Quando eu era jovem. Né? Essa palavra que eu disse que eu não entendia de Paulo, porque os solteiros cuidem do Senhor e como agradar o Senhor. Os casados cuidem das suas esposas e como agradar as suas esposas. Eu pensava assim: mas peraí, gente, os casados não vão pregar, não, os casados não vão fazer a obra de Deus, não. Eu pensava assim, mas aí eu fui crescendo, né? Eu fui vendo as responsabilidades da vida marital, da vida conjugal, da vida do pai. E fui vendo que o tempo do jovem é muito diferente do tempo do casado. Né? Quando eu era mais novo, o pastor da igreja fez uma coisa sensacional.
Sensacional. Se todos os pastores fizessem isso um dia na igreja, a igreja ia ser maravilhosa. O que ele fez? Ele fez um propósito da igreja de 90 dias de culto. Ia ter 90 dias de culto. Ia ter oração, louvor, pregação da palavra e a ceia durante 90 dias. Oração, louvor, pregação e a ceia. 90 dias. E ele falou, todo mundo tem que participar. Aí os irmãos levantaram a mão e falaram assim, pastor, mas nós não podemos participar, que a gente trabalha à noite, o culto é às 7. Preocupa não, o pastor Israel vai fazer o culto, né? Naquela época não era pastor não. O obreiro Israel vai fazer o culto todo dia de 6 às 7 da manhã. Né, Israel? Verdade, eu vou fazer. E nessa época, eu ia na minha casa só no sábado. Eu chegava no sábado, entregava a roupa para minha mãe e pegava a roupa da semana. Ia para a igreja. Eu fazia o culto domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias. De manhã, abria a igreja, fazia o culto, fechava a igreja e ia trabalhar. Voltava do trabalho, abria a igreja, tomava banho na igreja, ajudava o pastor no culto da noite, fechava a igreja, dormia no outro dia, 90 dias. Oração, louvor, pregação da palavra e ceia. Pô, irmão, aquilo ali era uma glória tremenda. Os irmãos de santidade, os irmãos conheciam de Deus. Os irmãos, quando chegou lá no 35º dia, os irmãos pareciam tocar a santidade de Deus. Se o apóstolo Paulo chegasse perto deles, o apóstolo Paulo pediu um autógrafo. De tão ungido que é. Mas naquela época a gente era adolescente, jovem. E podia, tinha condições de ir na igreja 90 dias. Vai eu ir na igreja 15 dias direto. Não tenho condições hoje, né? Então o que eu quero dizer para você é o seguinte. Se você está no tempo de fazer, agora eu quero dar uma mensagem para os jovens. Se está no tempo de fazer, faça. Lá no livro de Eclesiastes, Salomão escreve assim, ó. Lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, para que quando vier os dias maus, você não diga no seu coração, não tenho contentamento em Deus. O que Salomão está dizendo aqui? Quando você é jovem, você tem oportunidade de trabalhar na igreja, de fazer as coisas da igreja. Faça com amor, com carinho, com intensidade, se entregue à igreja de Deus, se entregue às coisas de Deus. Porque vai chegar um momento que você vai ter que cuidar de outras coisas, e você não vai ter essa garra toda, e você também não vai ter essa saúde toda para se dedicar a Deus. E por fim, a parte mais importante do texto, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Você tem que ser aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que é esse maneja bem a palavra da verdade? O verbo aí, manejar, tem duas, pelo menos nos meus estudos, tem duas aplicações. O que corta reto. Manejar bem é cortar reto. E a ideia é que na época do Império Romano, o Império Romano ficou conhecido como o Império das Estradas, né? Todos os caminhos levam a Roma. Por quê? No Império Romano construía-se muitas estradas. Estradas para todas as regiões do Império. Todas as regiões que o Império conquistou, construía-se estradas. E aí, esse verbo manejar bem é cortar reto. A estrada tinha que ser feita de uma maneira reta. E a pessoa que ia cortar o caminho que ia fazer a estrada tinha que cortar reto. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem uma interpretação. Você não pode falar o que você quiser falar da Bíblia. Ela tem um campo onde você pode trabalhar. Tem uma parte que você consegue chegar à direita e uma parte que você consegue chegar à esquerda. Você corta reto nesse caminho. Então, se você vai expor escrituras, se você vai pregar o Evangelho de Deus, você tem que pregar o que está na Bíblia. Você não pode pregar o que você acha que está na Bíblia. Outro exemplo de manejar bem a palavra de Deus é a questão da construção das tendas. Paulo, ele era um construtor de tendas. Então, ele cortava as tiras de pano e as tiras de pano tinham que ser cortadas na mesma medida. Porque na hora que você costurava uma em cima da outra, na hora que você colocava uma em cima da outra, dava o formato da tenda. Entende? Então esse manejar bem a palavra da verdade é você pegar o texto e interpretar ele
corretamente. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo isso. Então é isso. Aí eu acho isso. Se o seu achismo é poético, bem-vindo. Se ele é bonito, bem-vindo. Se ele é belo, bem-vindo. Se ele é respeitoso, bem-vindo. Se ele agrada a Cristo, bem-vindo. Se a poeses que você coloca na exposição da Bíblia tem tudo isso, bem-vindo. Desde que a interpretação seja reta. Por exemplo, Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Qual a interpretação desse texto? Esse texto só tem uma interpretação. O autor, no caso Davi, acreditava que Deus cuidava dele do jeito que um pastor cuida das ovelhas. Poeticamente, eu posso dizer, se um dia eu estiver precisando me alimentar, Deus vai trazer a provisão para a minha vida, porque o Salmo 23:1 diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Poeticamente a gente pode dizer isso, mas o texto só tem uma interpretação. Então que você fique com essa mensagem. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.